CBN Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. Manuel Paiva, bom dia, boa terça, tudo bem? Bom dia, Patrick, bom dia, senhores ouvintes da rádio e do YouTube. Um forte abraço a todo mundo. Manuel, vamos começar aqui por esse assunto que nós do meio jornalístico a gente chama de factual, né? É o que está acontecendo. Falar um pouquinho sobre essa questão da tarifa do transporte coletivo, que a gente teve essa atualização dessa suspensão por até 30 dias, né? Agora, qual é a questão, Manuel? O que eu estou entendendo de tudo isso é que, basicamente, em um resumo, bem resumido mesmo, a Justiça quer que a Prefeitura mostre um estudo para comprovar que tem que aumentar. Ponto. É difícil fazer isso? Pois é. O que mais estranha, Patrick, é exatamente esse ponto. Esse é o ponto central. Ora, a Prefeitura, mensalmente, ela repassa um valor de subsídio para as empresas de ônibus por conta dos aumentos dos custos operacionais. Isso vem acontecendo desde 2019. Né? Oficialmente, quando foi feito a lei, a Câmara votou a lei do subsídio. Né? Todo mês a Prefeitura vai repassar para que haja o equilíbrio econômico e financeiro do sistema. Aumentou o diesel, aumentou o salário de pessoal, diminuiu o passageiro pagante, aumentou o preço do pneu, que são a base dos custos operacionais. Efetivamente, a Prefeitura tem que repassar para que haja o equilíbrio financeiro do sistema. Isso tem sido feito. O prefeito, exatamente esse ano, ele disse, olha, eu não aguento mais pagar exatamente 400 milhões, exatamente um termo assim. Né? Ora, e eu vou reduzir custo, eu vou reduzir 20% a 30%, eu quero diminuir a minha contribuição, eu quero melhorar o passageiro pagante. Isso numa visão de equilíbrio do sistema, porque a Prefeitura tem que pensar assim. Não é? Isso quer dizer o seguinte, que a Prefeitura tem esses números na mão. Essa demora, quando a Justiça diz, olha, eu te dou mais 15 dias, eu te dou mais 30 dias, eu te dou mais... Nós já estamos há mais de 45 dias verificando esses números e até agora a Prefeitura não convenceu ainda o Judiciário. Exato. E assim, eu não duvido, eu acho que você também não duvida, Sim. Eu não duvido que a passagem tem que aumentar. Você falou, poxa, o salário das pessoas aumentam, os combustíveis aumentam, o valor dos combustíveis, né? Tudo aumenta, então faz sentido que a gente tenha que pagar uma passagem mais cara. Eu só não estou entendendo por que esse estudo não foi apresentado ainda. Eu queria só observar uma coisa. Necessariamente, sabe, Patrick, nós não temos... A passagem não teria que aumentar para o usuário final. Nós estamos falando de duas tarifas. Primeiro, a tarifa real do sistema. A tarifa real do sistema é para a tarifa do equilíbrio financeiro. Ela é diferente da tarifa que se cobra ao usuário. Sempre foi assim desde 2019, Sim. né? Ou seja, a Prefeitura optou dessa vez por repassar parte do aumento de custo para o contribuinte direto, o usuário direto que paga a tarifa do transporte urbano. Esse é um ponto. Ela está diminuindo o subsídio dela, o repasse, o dinheiro que vem que nós recolhemos pelos nossos impostos, né, para o sistema de transporte, para a Prefeitura, e ela repassa para os empresários. Esse é um ponto. Segundo, ela teria condições de, tá bom, não vou penalizar, eu não vou dividir esse ônus com a população. Então, eu não vou aumentar a tarifa real. Ou seja, eu não vou repassar a tarifa que seria a tarifa paga. Eu vou te dar um exemplo. Ela está colocando uma questão, ela diz o seguinte, você que é empresário, comerciante, empreendedor, você que sempre pagou a tarifa do seu colaborador, do seu funcionário, você sempre pagou a tarifa do Vale Transporte igual à tarifa que é cobrado do usuário comum que mora lá na nova cidade. Sim, R$4,50 a empresa pagava. Ok. Né? Ela dessa ainda vez, paga, na verdade. Né? Ela está dizendo, dessa vez eu não quero assim, empresário. Eu quero que você contribua com a gente. Em vez de te aumentar 11% na tarifa, eu vou te aumentar 33,3%. Eu vou passar de R$4,50 para R$6. Essa está sendo uma opção que a Prefeitura está colocando para que alguém pague mais, absorva esse aspecto. Né? Então, eu lhe digo, sabe, Patrick, são duas opções que a Prefeitura tem. Ela está optando por repassar.
E aí vai naquela sua questionamento. Optando por ela repassar isso, parte para a população, esses dados eles tinham que estar na mão, mensalmente. Exato. Ou seja, isso daqui, comprovadamente dizer o seguinte: quanto é que as empresas gastam de pneu por mês, quanto elas gastam de óleo diesel, como é que vai ser o aumento de pessoal, quanto é que hoje o sistema arrecada de passageiros, quanto tem de isenções no sistema, qual é o custo operacional, o que a prefeitura está fazendo para reduzir esse custo operacional, para dizer, olha, Patrick, eu acho que eles estão gastando 5 quilômetros, 1 litro por cada 10 quilômetros. Agora eu quero que ele gaste 1 litro a cada 20 quilômetros. É uma redução no custo operacional. Hoje ele está transportando 5 passageiros por quilômetro. Eu quero que passe agora a transportar 10 passageiros por quilômetro. Porque esses números ajudam a diminuir o custo que o usuário paga na tarifa comum, na tarifa cobrada, e diminuir o custo do subsídio. A grande questão é exatamente essa. Agora, Patrick, pela primeira vez a Justiça, junto com o Ministério Público, estão questionando metodologia, e aí tem uma recomendação da Justiça que também me chamou a atenção. A Justiça está recomendando que a Prefeitura faça uma análise mais completa, né, dos números da tarifa, dos números dos custos operacionais. Isso, que é essa análise auditoria dos custos reais do sistema. Do sistema, exatamente. Ou seja, saber se, por exemplo, o nosso custo operacional, tá, do pneu, do óleo diesel, das peças de reposição, esses sejam iguais a que é o custo de São Paulo, o custo de Porto Velho. Eu estou falando Porto Velho, Patrick, porque Porto Velho tem um novo prefeito. Agora, essa semana, ele reduziu a tarifa lá na cidade de Porto Velho. Ele reduziu a tarifa, ele não aumentou. E olha só, ele saiu de uma crise onde se tocou fogo em ônibus, evidentemente que houve um movimento popular muito forte na cidade de Porto Velho, e aconteceu isso. Então, esse é um grande questionamento que se faz. Rapaz, deixa eu abrir só um parêntese aqui. A Prefeitura de Porto Velho anunciou a redução na passagem, que era R$ 6,00, e vai para 3. Você vê pela metade. Exatamente, isso nunca aconteceu. Ou seja, no fundo, o que se diz o seguinte: a nova administração viu que tinha muita gordura, tinham coisas que realmente não estavam bem dimensionadas. O sistema está sendo auditado, está sendo verificado exatamente isso, se não tem um sobrepreço, se não tem uma avaliação para mais. Ou seja, isso é uma realidade daqui da região norte. Não é? Então é muito fácil muitas vezes, sabe, Patrick? Eu vou ficar deitado imbecilmente e dizer a tarifa tem que aumentar. Necessariamente não para a população. E eu lhe digo mais. Patrick, hoje a 4,50, isso é a grande realidade. É uma pesquisa nacional que a Confederação Nacional do Transporte fez em todo o Brasil. Ela começou a dizer em regiões o quanto a renda mensal do trabalhador que utiliza o transporte coletivo urbano é comprometido com o deslocamento pela mobilidade urbana. Manaus, hoje, ela se enquadra de 25% a 30%, que o trabalhador, que ganha em média o salário mínimo, gasta do seu rendimento mensal em torno de 25% a 30%, despendendo para a mobilidade urbana. Ou o ônibus, ou o grande competidor do ônibus, que é o motoboy, né, que muitas vezes as tarifas se equivalem com a tarifa do aplicativo através da motocicleta, ou quando ele faz uma vaquinha entre as pessoas e vão no carro, ela equivale ao preço da tarifa cobrada no transporte urbano. Então, ou seja, compromete muito naquela pessoa que ganha salário mínimo, a base de salário mínimo, compromete de 25% a 30%. Ora, esse é um dado importante. Tanto é que a sensibilidade do Poder Judiciário diz o seguinte: olha, eu quero preservar o pessoal do CAD único, que é cadastrado, que recebe aquela ajuda federal mensal, como pessoas que estão quase na linha de pobreza. Ou seja, hoje o transporte urbano, Patrick, eu diria o seguinte: ela é um serviço essencial, como é a saúde, como é a educação, como é a segurança. É um serviço essencial. Sendo um serviço essencial,
ela atende as pessoas de baixa renda, ela atende a pessoas que são as mais desfavorecidas, as pessoas mais excluídas, as pessoas que moram em condições inadequadas, moram longe, têm dificuldade na sua renda. E, evidentemente, ela não pode ter uma política como se fosse uma política do proprietário do automóvel. Eu vou repassar a diferença cambial do preço do combustível. Vou repassar para o usuário, não. É essencial, é importante que se veja esse lado econômico. É por isso que o Poder Judiciário e o Ministério Público eles estão tendo essa visão do transporte coletivo urbano ser um transporte essencial. Uhum. E é por isso que eu lhe digo, sabe, Patrícia, que é fundamental. Santo André, em São Paulo, na região metropolitana, o prefeito, quando ele determinou o aumento da tarifa esse ano, ele disse também o seguinte, olha, a partir de agora, início de janeiro, Patrick, ele disse, eu vou cobrar do Vale Transporte um valor superior à tarifa que eu cobro do usuário comum. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Associação Comercial do município de Santo André, e Santo André, região metropolitana, eles entraram na justiça... Não aceitaram. E não aceitaram isso, a justiça não aceitou. Porque é uma das pretensões da prefeitura, né? Que é justamente o que a gente falava antes. Exatamente. A passagem de 4,50 Exatamente. Vai passar para 5, né? Se der certo para a prefeitura, mas para as empresas 6. Né? Porque, Patrick, olha, o Vale Transporte foi uma luta nacional para que o trabalhador formalmente empregado ele tivesse direito a ter a amenizar o seu custo com o transporte público diariamente. Isso foi uma luta em 1985. E lá naquela lei que o Congresso Nacional ele estabeleceu, ele dizia o seguinte, o usuário do Vale Transporte ele tem que ter o mesmo tratamento, as mesmas condições do usuário comum, em termos tarifários, em termos de integração física, em termos de condições, em termos de oferta do sistema. E você começa a separar o joio do trigo, a querer estratificar o usuário, que efetivamente até paga antecipado pelo usuário. Então, são questionamentos que podem ser colocados para a população. Patrick, tudo isso se resume em uma coisa. Nós temos que melhorar a frequência do transporte público para que o usuário pagante aumente, para que aquele usuário volte a utilizar o transporte público, para que possa ganhar os passageiros que nós perdemos quase 30% na época da pandemia, para que o equilíbrio do sistema venha efetivamente equilibrar a parte econômica e financeira do sistema. A questão é exatamente essa. E quem sabe até se tudo isso fosse melhor, como você está falando que é o ideal, a gente nem reclamasse tanto de um aumento de 50 centavos, né? Se o serviço fosse bom, talvez não teria tanta reclamação. O que é que nos estão vendendo, o que é que nós estamos comprando. A lei de oferta do mercado, né? Esse é um questionamento que todo mundo coloca isso também, sobre a qualidade do serviço. O nosso ouvinte aqui está sobre isso, está falando, o Newton Castro. Pessoas andam muito de transporte por aplicativo por conta da demora das linhas de ônibus. Não só demora, né, Newton? Demora, falta de segurança... não só dentro do transporte como fora, né, nas paradas de ônibus, e aí fala da segurança da cidade também, então são muitas coisas, né, muitos problemas que a gente sempre toca aqui, né, inclusive toda semana. Manuel, vamos para o próximo assunto? Pois não, Patrick. Você traz para a gente algumas informações sobre transporte de cargas em Manaus, o que você tem? Aquela reunião da semana passada que ocorreu entre o órgão de gerência e o IMMU, foram na SUFRAMA, a SUFRAMA convocou a reunião, colocou o empresariado do sistema, né? Colocou o órgão de gerência, colocou os operadores logísticos, colocou os 2 administradores dos portos, que são os principais portos da cidade e da região, na mesma mesa, para discutir a questão do transporte de cargas na cidade. A sua trafegabilidade, a diminuição dos seus riscos, melhorar a sua fluidez, melhorar o seu atendimento, melhorar o setor de fiscalização, melhorar, enfim, a convivência que se possa ter do transporte de carga no nosso sistema viário, né? Ou seja, sabe, Patrick, e na realidade, apesar de ser o transporte de carga representar somente 4% da frota que é registrada em Manaus para
em função da frota total do sistema, 4%, na realidade é um serviço também essencial para a nossa economia. Né? Não se pode negar de que, como o transporte público, coletivo, urbano, ele é uma modalidade essencial, o transporte de carga também. Por quê? Ele alimenta a nossa galinha dos ovos de ouro, o polo industrial. Ele é responsável para que Manaus abasteça o comércio. E por ser a sede da Zona Franca, por nós termos aqui essas grandes produções, Manaus também, ao mesmo tempo, ela tem essa faceta. É uma cidade industrial. Então, toda cidade industrial, ela requer conviver com, claro, efetivamente, com as carretas, a circulação. né? Exatamente. Sim, circulação agora, de carretas, tem um decreto que precisa ser fiscalizado, precisa ser monitorado, tem situações que precisam ser energicamente fiscalizados pelo poder público, seja qual for a esfera. Né? Isso é necessário que se tenha investimentos em pontos críticos para que se melhore a segurança. É necessário que haja um gerenciamento operacional em como essas carretas estão se deslocando de Porto para o Distrito 1, para o Distrito 2, para o Terminal Teca. Ou seja, essa circulação na cidade na chegada dos portos, para ir para a fábrica, para sair o produto acabado, ou voltando para os portos, ou indo pelo outro meio modal de transporte, que é o aéreo, indo lá para o terminal Teca, lá da Infraero. Ou seja, essa logística, ela precisa ser disciplinada, acompanhada e precisa efetivamente ser fiscalizada. Então, isso, sabe, Patrick, chamou a atenção porque o setor produtivo está incomodado. O setor produtivo se incomoda quando uma carreta, efetivamente, ela tomba no meio da rua, derruba a sua carga, traz um transtorno para o trânsito, mata pessoas, não é? Ela embrutece a cidade e inferniza a vida de todo mundo. Eles estão preocupados com isso porque eles fazem parte disso. Eles estão aqui para produzir legal, e evidentemente, mas ele necessita que cada um faça a sua parte. Essa reunião foi interessante, por isso é que nós estamos tocando nesse assunto que é essencial para o dia a dia da cidade. É bom lembrar, gente, que hoje nós temos restrições, né, para a circulação de veículos de carga pesada. Né? Então, por exemplo, Djalma, Constantino, Maripiranga, Maceió, Alberto Calderaro e alguns trechos de mais de 10 ruas no centro da cidade, a gente tem aí alguns horários em que esses veículos podem passar. Né? Então, de acordo com as regras da prefeitura, os veículos com até 8 toneladas podem circular nesses locais que eu acabei de falar, de 6 da manhã até 9 da manhã. Caminhões com até 16 toneladas, de 9 da manhã até 8 da noite. Então, se tem algumas restrições. E o que aconteceu? Essa reunião, a gente até tocou nesse assunto aqui, mas não sei se com você, Manuel, mas falamos sobre isso aqui no Jornal da Manhã. Né? Houve uma reunião entre as entidades interessadas, né, para restringir ainda mais isso, né, na tentativa de restringir ainda mais isso para resolver essas situações que têm acontecido, né, de pessoas esmagadas, né, de acidentes acontecendo. A gente tem recebido vídeos, já nesse início de ano também, de caminhão circulando com a carga deslizando porque não está presa direito, então, né, na iminência de causar algum tipo de acidente fatal até. Né, então se tentou verificar isso. Né, só que não deu muito certo, né, não foi para frente, foi rejeitado essa ampliação das restrições. Né, o que ficou definido é que a fiscalização deve ser aumentada. O lógico, viu, Patrick? Seria uma questão ilógica se dissesse, eu vou restringir a circulação numa cidade industrial. O poder público, o empresário, sabe por onde é o itinerário, sabe quais são os caminhos que tem em Manaus, mapeados. O operador logístico sabe isso melhor do que ninguém, melhor do que o poder público, não é? Evidentemente, o que precisa, por exemplo, o poder público precisa se equipar. O poder público hoje, quando uma carreta tomba, a sua carga tomba no meio da rua, ela não tem um guincho para remover imediatamente aquela carga. Evidentemente, isso é uma clareza. Ela não tem gente suficiente para operar o sistema viário, para fiscalizar, para desenvolver soluções imediatas no local para destravar o trânsito. O que, evidentemente, ou seja, é quando você diz, olha, eu quero acabar com a pobreza, eu vou matar o pobre,
vou isolá-lo da sociedade, ele não vai circular? Não pode. Uma cidade industrial ela precisa, sim, de ter circulação. Agora, isso só vai ocorrer, não adianta a legislação se não tem fiscalização. Você foi muito claro. O que falta, a lógica urbana é nossa. Nós não podemos fugir. Necessita de fiscalização eletrônica, de velocidade, de utilização de faixa, de utilização de tudo. Ontem, mais uma vez, Patrick, exatamente ali, houve perto, em frente ao terminal rodoviário atual, ontem um carro de cegonha engatou naquela passarela de pedestre. Né? Ou seja, mais uma vez, mostra que essa questão, né, onde efetivamente não tem esse gerenciamento do trânsito, tanto de um operador que está usando aquela cegonha, como do poder público, de impedir transtornos como esse. Né? Ou seja, é inadmissível isso. Ou seja, sinalização adequada, alerta adequado, antecipado, são pontos críticos, sempre aconteceram, e continua isso acontecendo como se fosse uma chuva qualquer que venha para desmoronar tudo. Ou seja, olha, chegou o período de chuva, chegou o período de tocar as carretas nas nossas passarelas. Ah, não, a passarela é muito baixa. Não, a questão não é essa. A questão é ordenar que carros como esse, veículos como esse, se exija antes um itinerário prévio, uma autorização especial, estude o itinerário para se deslocar de A para um ponto B, onde na realidade não tem interferência, é planejamento e fiscalização. E esse horário, hein, Manuel? De 6 às 9 da manhã a gente está falando de horário de pico. Né? Muitos carros nas ruas e ônibus também, mais as carretas que podem trafegar nesse horário. Sim. O horário da madrugada ele não é interessante? Talvez pelo sono? É uma discussão que muita gente diz o seguinte, é uma questão que muitas vezes o empresário diz, olha, mas vai aumentar meu custo. Qual é o maior custo? É quando ele atrapalha toda a cidade, entendeu, Patrick? Uhum. Essa é que é a grande questão. Né? Mas precisa isso, sim, de um gerenciamento do poder público. O poder público tem que dizer, eu vou ser o juiz da questão, colocar a bola no centro, está aqui. Eu vou determinar o cronograma, eu vou iniciar o jogo, eu vou terminar o jogo, eu vou dar cartão amarelo, eu vou dar cartão vermelho, eu vou multar. Eu sou o gerente do sistema. Não adianta eu arranjar desculpa. É culpa da chuva, é culpa não sei de quê, é culpa do motorista que é a primeira vez em Manaus. Não, tem um gerente do sistema, tem o dono da cidade. Essa é a grande questão, exatamente essa. Mas aí tem outro ponto, né? A gente já tem que finalizar aqui, Manuel, mas eu imagino que para a prefeitura e para o governo é importante ter uma boa relação com essa classe também, né? Então acho que tem que se pensar bem quando você vai mudar alguma coisa que vai prejudicar o empresário, por exemplo. Por isso é que eu lhe digo, nada melhor do que de se discutir, acertar a responsabilidade de cada um, sabe, Patrick? Acho que cada um é suficiente, todo mundo está no mesmo barco. Né? É a cidade de Manaus, é a população, é o atendimento, é o polo industrial. À medida em que se ajustam as coisas e que se tenha continuidade, cada um cumprindo o seu papel, eu não tenho dúvida que as coisas vão melhorar. Não tenha dúvida disso, sabe, Patrick? Eu acredito sim na boa vontade do poder público e na boa vontade do empresário. O empresário não quer não quer atrapalhar a vida da cidade de ninguém. Como o poder público precisa sim ser fortalecido, ele precisa sim se equipar, ele precisa ter vontade política para gerenciar esses problemas em que o empresário é um parceiro. Aliás, o empresário é o cara que viabiliza o imposto. Ele gera emprego, ele viabiliza esse retorno aos cofres públicos. O governo não está para atrapalhar o empresário. Ele tem que ser um parceiro nessa questão operacional. E é por isso que eu lhe digo, o acertado não sai caro. Acerta e cada um cumpre o seu papel. Para a gente fechar aqui, Manuel, só vou fazer aqui um último registro de um ouvinte que não se identifica aqui com a gente, mas ele é do comércio. E ele volta para aquele assunto que a gente conversava mais cedo sobre a tarifa do ônibus, de R$6 para o empresário pagar para o seu funcionário, né? Ter o direito aí à passagem de ônibus. Ele diz assim, bom dia, o pessoal do comércio e serviços estão revoltados com essas tarifas diferenciadas, estão se sentindo traídos pelo prefeito. Não é justo que quem empregue e dê renda tenha que arcar pelas mazelas de anos de transporte público. O ideal é que fosse feita uma auditoria independente para ver todos esses custos e se comparasse com os custos do restante do país. Patrick, e eu tenho mais a acrescentar. O comércio é o maior contribuinte em termos de vale transporte do sistema de transporte urbano.
mais de 50% da tarifa paga é bancada pelos companheiros do comércio. Ou seja, o empregador, o empreendedor, o empresário do comércio, né, é o que emprega mais na cidade de Manaus. Ele emprega mais que o distrito. E é exatamente ele. O comércio não aluga transporte especial para transportar passageiros. O distrito, sim. O comércio, não. Compra vale transporte. E ele não compra vale transporte para o Paiva, que talvez seja funcionário de um supermercado, para 30 dias. Ele compra muitas vezes para 60 e para 90. É justo ele pagar antecipado uma tarifa ainda majorada? Ele não teria que ter desconto? Lei de mercado. Eu acrescentaria isso também. Maravilha. Bom, com certeza a gente pode voltar a falar sobre esse assunto, Manuel, até porque o assunto ainda não acabou, né? Ainda está rolando. Vai rolar. Daqui a um mês nós vamos voltar, com né? certeza. Perfeito. Manuel, te agradeço.